Bom dia, nós somos do canal Vivendo da Roça. Nós estamos aqui fazendo o cultivo da cebola de forma orgânica, cebola de cabeça ou a cebola crioula, como é denominada. É o segundo ano que nós estamos cultivando. No ano passado, nós plantamos uma área de mais ou menos 1 hectare de cebola. Nós colhemos cerca de 70 sacos de cebola de 25 quilos e foi uma grande bênção. Cebolas que chegaram até 500 gramas cada cabeça. E esse ano, por conta da pandemia, ficamos limitados porque nem muda, nem semente foi possível encontrar para fazer a plantação. Então, nós pegamos o saldo da cebola do ano anterior, que foram as que brotaram, as menores que ficaram, se viram como muda, e aqui está o nosso canteiro de cebola, plantada com a própria cebola cultivada no ano anterior. Então, aqui ela já está com mais ou menos 40 dias de plantio. Ela foi sendo replantada na medida do possível que eu ia usando as cabeças, ia sobrando as pontas. A gente foi colocando ela para enraizar e ela foi frutificando. A ideia é que cada plantinha como esta, ela produza 1 a 3 cabeças de cebola. Então, ela fica cebolas bem grandes. E aqui a gente tem uma mistura de cebola roxa com a cebola branca. Aí, todos os dias, a gente faz o processo de irrigação manual, porque aqui é um canteiro muito pequeno. Então, a gente faz o processo de irrigação pela manhã e à tarde. Em dias onde tem chuva, esse tipo de coisa, a gente evita de fazer a irrigação por muitas vezes. Porque a cebola, por incrível que pareça, ela é uma planta que não precisa de muita água. Ela precisa da umidade apenas para fazer a irrigação, o enraizamento e formar os bulbos. Os bulbos são as próprias batatas das cebolas. Então aqui, o que a gente faz? Plantou, eu tenho feito a adubação de forma bem natural, com esterco de galinha que nós temos aqui no sítio. Temos usado também raspas, né, ou pó de madeira, de marcenaria, que em qualquer marcenaria pode te ceder. A gente tem jogado também para manter a umidade e que fica desta forma aqui, ó, como eu tô mostrando aqui, ó. Esses são as poeiras da madeira, ó. Ela molhada, ela acaba retendo a água no solo e mantém ela mais úmida por mais tempo. A cebola é uma plantação curiosa, porque ela precisa de sol, de muita luz. Então, nesse período de inverno, de outono, é um período ideal para ela, porque ela precisa de muito sol, muita luz e frio, porque é o frio que ajuda ela a explodir as cabeças, que a gente chama de bulbo. Então, é uma planta interessante porque ela, como alho, são plantas de inverno, que elas produzem no inverno. Então, o que dá para fazer? Dá para plantar a cebola. Aqui, por exemplo, ó, só fazendo um parênteses, é uma que sobrou do ano passado e ainda ficou uma batatinha. Aqui foi uma que não se desenvolveu bem, mas nós deixamos para ela voltar a produzir. Então, vamos ver se ela vai servir, é uma experiência também. E a cebola, como eu havia falado, ela é uma planta de inverno, ela é uma planta que gosta de inverno e de sol. E ela é uma planta que dura bastante, ou seja, você planta ela normalmente de abril, maio até junho, e aí você vai mantendo ela com a adubação orgânica. Quanto mais matéria orgânica você jogar, você põe. O que é matéria orgânica? Esterco, resíduo de suíno, resíduo de frango, resíduo de boi, fermentado já em terra,
ou cascas de frutas, ovo, o que você tiver de resíduo da cozinha, folhas, saladas, você vai juntando e vai formando essa adubação orgânica. E na medida do possível, porque ela vai se desenvolvendo e vai vindo ervas daninhas juntos, como tem essas, por exemplo, ó. Você vai selecionando e coletando com as mãos, ou com uma ferramenta, da forma que você achar mais seguro. E no final você vai ter a plantação. Interessante, você colhe ela por volta, aqui a previsão de colheita é por volta de setembro, outubro. Então o que vai acontecer? Eu vou colher, quando ela ficar no ponto de colheita, ela vai murchar essas folhas dela, toda a folhagem dela murcha, fica meio que seca, amarelada, e aí o que vai acontecer? A planta, ela tira ela do solo, a gente vai colher ela do solo, e depois de colher a gente deixa secando. O que é secar? A gente chama de cauterizar ou cicatrizar a folha da planta. Então, ou seja, quando você vai no mercado e compra uma cebola, ela não tem uma casquinha superficial dourada? Aquilo é o que a gente chama de cicatrização da planta, porque ela vai com a luz formar aquela casca protetora para que ela dure. Por exemplo, a cebola que eu colhi o ano passado, em meados de novembro, dezembro, nós estamos no mês de maio. Hoje é 28 de maio. 28 de maio eu ainda estou usando a cebola que eu colhi no ano passado. A cebola não usou nenhum grão, nada, absolutamente nada de material tóxico ou material químico. Eu usei totalmente fermentação, adubação natural e não fui também nenhum material para fazer secar cebola ou coisa do gênero, conservante, nada desse gênero. E até hoje eu estou usando a cebola de um sabor incrível. E dentre as colhidas vem uma parte com cebola roxa também, que é muito gostosa, vale muito a pena. Isso é viver do campo. Viver do campo é você aproveitar o resíduo da natureza, é aproveitar um espacinho de terra que está sem uso, é aproveitar uma planta que você tem e reproduzir ela, é aproveitar uma semente, como esse momento de crise que nós estamos vivendo no mundo. Não tem onde comprar muda, não tem onde comprar sementes, porque as empresas estão quebrando, estão fechando. Então eu usei a semente que eu tinha da plantação do ano anterior, o próprio fruto colhido em 2019. Olha, isso é viver da roça, ser criativo, não ter preguiça, não achem que viver da roça é vida mole, não dá para viver do sol e da natureza, que é maravilhoso, do canto dos pássaros. Tem muito trabalho, exige muito trabalho, muita criatividade, muito mão na massa, tá bom? Tenha um dia abençoado, um ótimo ano para vocês e quero ter vocês aqui se inscrevendo conosco. Espero ter vocês aqui conosco acompanhando as nossas criatividades ou as nossas peripécias do Vivendo da Roça. Um abraço e até logo. Tchau, tchau.